Olá, tô gravando aqui nessa informalidade, nesse inicinho de vídeo que eu faço a minha arte criativa e dou o play no podcast da semana para te incentivar a ficar aqui uns minutinhos comigo, escutando e me vendo fazer arte, mas o mais importante é que você também aproveite esse momento, pegue os materiais e faça um pouquinho de arte, sem pretensão, sem controle, sem rigidez, porque o podcast da semana fala um pouco disso, da nossa adaptação ao meio, como a arte pode te ajudar. E também para te convidar a ir lá no site patidiniz.com.br, o site do ateliê, para você ver as novas vivências, aulas online, à distância, para você fazer sua arte criativa com a minha condução aí na sua casa, trazendo esse momento de compaixão, um momento de contato com você e aproveitando também para diminuir a ansiedade, para diminuir as tensões e aproveitar para perceber esse lado criativo e maravilhoso que você guarda aí dentro de você. Tenho certeza que vão ser ótimos momentos comigo. Passa lá no site e agora eu vou dar o play no podcast e você vai me ver fazendo arte criativa. Um beijo! Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Cura Arte e Criatividade, que eu tenho o maior prazer de estar aqui conversando com você. E nesse podcast a gente vai falar sobre adaptabilidade, até me enrolei para falar a palavra, sobre a nossa capacidade de adaptação. O que isso tem a ver com fazer arte? Será que esse fazer arte nos ajuda a entrar em contato com essa capacidade de se adaptar? É importante para você ter contato com essa adaptação à vida? O que isso tem de melhor para cada um de nós no nosso dia a dia? E por que escolher a arte para ser essa preciosa ferramenta, esse instrumento, esse meio de nos deixar em contato, de nos permitir entrar em contato com essa parte nossa que a gente nem sabe que tem, essa capacidade que a gente às vezes coloca de lado, é esquecida no nosso dia a dia, porque a gente está muito focado no controle. Eu queria que, depois de ter feito essas perguntas, você um pouco aí parasse para refletir, às vezes dar um pause aqui no áudio, para fazer sua autoanálise. Ai, cara, às vezes você acha um saco fazer autoanálise, né? Mas a gente precisa. Eu acho que esse músculo de essa autoanálise compassiva, quer dizer, uma conversa silenciosa, um diálogo conosco, entrar em contato com o nosso mundo interno e conversar conosco, perceber o que sentimos, perceber como estamos, tomar consciência. Isso é imprescindível para nós. Não dá mais, como eu falo aqui sempre, para vivermos no piloto automático. E a capacidade de se adaptar, ela nos traz consciência. Por quê? Porque quando a gente está nesse famoso automatismo, quando a gente está voltado somente para o mundo externo ou para premissas e, como posso dizer, para premissas e também regrinhas que a gente foi construindo através de uma educação, através de instruções do nosso meio social, familiar, da nossa cultura, como o ideal, como o que é para acontecer, a gente vai se enrijecendo, a gente vai se endurecendo, a gente vai virando realmente máquinas, a gente vai deixando de ser ser humano. O ser humano, ele tem uma grande capacidade de adaptação. Ele tem todos os instrumentos com ele para se adaptar. O ser humano, ele conseguiu criar ferramentas para se adaptar ao meio. O ser humano, através da cooperação de uns com os outros, do grupo em que ele estava, ele conseguiu se adaptar ao meio.
A única questão aí, que para mim foi um grande ruído, foi que a gente, na hora de se adaptar ao meio, a gente quis dominar o meio, impor a nossa vontade. E aí a gente chega aqui, em 2022, colhendo as consequências dessa agressividade desregrada, desse controle exacerbado, que acabou por sobrepujar uma capacidade harmônica de adaptação. E esse questionamento hoje me veio, e estou aqui gravando para você o podcast, porque eu precisei, vou contar aqui uma historinha do meu dia a dia, eu precisava sair com o cachorro do meu filho, porque ele precisa ir para a rua, não tem como, ele não consegue fazer nenhuma das suas necessidades em casa, por um lado muito positivo, né? Eu moro em um apartamento, mas por outro a gente sempre tem aquela obrigação de sair com ele 2, 3 vezes por dia e estava chovendo. E eu já logo tive que enfrentar esse imprevisto, porque eu preciso fazer algo e preciso me adaptar a fazer esse algo de uma forma totalmente diferente, como levar o cachorro na chuva para passear e me adaptar que essa chuva não fosse um grande empecilho para a gente. Né? Então eu observei o tempo, vi um pouquinho quando a chuva terminava, estava mais fraquinha para a gente sair. E nessa caminhada eu percebi que, poxa, tem tantos lugares em que chove tanto e que as pessoas se adaptam a isso, né? Elas não deixam de brincar, não deixam de sair. Por eu estar aqui no Rio de Janeiro e o Rio ser particularmente, né, uma cidade que fica voltada muito para esse sol, tem uma conexão muito com esse sol, com esse calor, com o ar livre. Quando a gente vê, e aí quem é carioca pode depois falar um pouquinho, quando a gente vê a chuva, a gente fica totalmente diferente, né? A gente já não fica querendo sair tanto, a gente já fica resmungão e tudo mais. Eu falei, poxa, mas por que aí o social, o cultural, agindo sobre mim? Mas por que a chuva vai ser tanto um empecilho assim? Por que eu não vou poder sair, usufruir? Por que eu não vou poder aproveitar desse tempo? Sair com o cachorro, né? Por que eu não vou poder observar quando a chuva abre uma trégua e eu possa sair e mesmo com elas caindo bem pouquinho, eu possa fazer as coisas, né? Eu tenho uma amiga que mora na Tchecoslováquia e ela sempre me falou que os filhos brincam na neve, botam capa de chuva, e vão para a chuva brincar. E eu achava isso super peculiar, porque aqui a gente, quando, pelo menos na cidade, né, no urbano, quando tem chuva, a gente já fala que não dá para fazer nada. E será mesmo? Será que não é uma restrição e falta de empenho para a gente entrar em contato com essa capacidade de adaptação? Será que é tão restritivo assim o nosso meio? E eu estou dando aqui um exemplo muito cotidiano, muito corriqueiro, para que você possa entender o quanto que a gente às vezes se restringe e deixa de criar, deixa de ir para a vida, deixa de perceber esse movimento da vida, sentir esse movimento da vida e acaba se endurecendo. Por quê? A gente faz um movimento de restrição e não de expansão. Tudo bem, nesses dias chuvosos, por exemplo, a gente pode fazer coisas indoor, né, dentro de casa e ser diferentão também, não é disso que eu tô falando. Mas se você tem um impulso e um desejo, ou você tem alguma atividade que necessite de enfrentar, no bom sentido, o mau tempo, ou esse tempo que não é tão mau assim, mas que você não estava acostumado a fazer, por que não? Por que não trazer uma nova forma de agir? No meu caso, foi colocando a capa de chuva, esperando a chuva ficar um pouquinho mais fina, mais estiada, para poder sair.
mesmo ela não tendo parado totalmente. E consegui perfeitamente. Ele ficou super feliz por ter saído, por exemplo. Ele é um cachorro muito saideiro. Mas esse questionamento, né? O que a gente persiste, e eu acho que hoje em dia a gente está com ferramentas que nos deixam muito nesse conforto, num conforto em que a gente satisfaz os nossos desejos da personalidade, a gente satisfaz esses desejos que nos deixam ali numa anestesia, e pouco a gente exercita essa nossa forma, essa nossa habilidade de adaptação. Então, muitas vezes, quando a gente vê faltou a luz, é que a gente vê o quanto a gente está dependente de várias outras circunstâncias que nos tiravam de uma realidade e que a gente precisava aterrar para estar ali no nosso dia a dia com mais presença. E presença é escuta interna. Presença é você estar atento ao que também o seu sentir, o seu ser interior está lhe dizendo. E muitas vezes você está ali fazendo ações que não condizem com o que você tem de rico dentro de você, que vão te ajudar a se adaptar ao meio que você está. E esse adaptar, ele não quer dizer paralisia, ele não quer dizer paralisação, ele não quer dizer que você vai parar ou baixar a cabeça, como muitas pessoas querem dizer, para as circunstâncias e não lutar pelo que é seu. Nada disso. Quando a gente está falando de adaptação, no meu caso aqui, no meu exemplo muito básico, eu continuei com a intenção do que eu queria fazer. Mas eu trouxe o meu jeito, a forma como eu gostaria de fazer, junto com o meio externo, e combinamos uma outra forma de fazer um passeio de um cachorro. Entendo? Então a adaptação para nós, essa capacidade de nos abrirmos à adaptação, é também aceitar nossas circunstâncias internas, o que estamos sentindo, o meio externo, o que ele nos oferece, e fazermos uma combinação para criar algo novo. Se a gente insiste somente dentro de um ponto de vista, se a gente insiste que só tem uma coisa para fazer, e só pode ser daquela forma, daquele caminho, daquele sentir, daquela forma que eu aprendi desde o início, que me ensinaram para fazer, nada se cria de novo. Então, se você tem uma receita de bolo, por exemplo, e só tem os ingredientes certos, mas o que você tem agora não é a combinação de todos os ingredientes perfeitos, será que você vai deixar de fazer o bolo ou você vai inventar uma nova forma de fazer esse bolo? Será que você vai desistir e entrar numa resistência de buscar soluções, de se adaptar ao que se apresenta? Ou você vai pegar o que você tem disponível e fazer uma coisa nova? Pode ser que nem saia um bolo, pode ser que saia um biscoito. Quem sabe? Pode ser que saia uma panqueca, não sei. Eu estou dando exemplos assim corriqueiros para que a gente possa depois expandir para as nossas relações. Relações com o outro, relações com a família, relações com os nossos amigos, com os nossos desafetos, com os nossos desafios e principalmente conosco. Quantas insistências
e formas de fazer e formas de nos tratar por anos, vamos, né, construindo conosco insistentemente. Quantas vezes a gente está construindo isso insistentemente e desistindo de nós por achar que temos uma única forma de dialogar conosco, ou por rigidez mesmo de pensar que temos que ser de uma certa forma da qual não somos, da qual não temos o material para ser, e não é errado isso. Então, a adaptabilidade, a adaptação, essa capacidade de se adaptar, ela é um tesouro que precisamos cultivar diariamente. E a arte, o fazer arte, ele nos ajuda a cada momento a treinar, cada momento que você se dispõe a estar lá, a fazer sua arte, e aqui no ateliê eu chamo de arte criativa, para afirmar muito bem que a nossa forma, a nossa proposta aqui, a minha proposta aqui do fazer arte, ela é sem julgamento, sem crítica, ela é a aceitação do que a gente produz, para a gente fazer como a gente fazia quando era criança, brincando. Aqui no ateliê, o fazer arte é um grande brincar. E é desse fazer arte que eu estou falando. De você trazer ali os materiais de arte que você tem e dali você fazer algo novo, diferente. Muitas vezes a gente quer usar uma cor e ela não sai do jeito que ela tem que sair, a gente dá uma pincelada e a gente vê outra coisa saindo. Quando a gente mistura a água na tinta, ela pode ser um pouco mais aguada ou não. Dentro de uma proposta de vivência aqui do ateliê, eu trago, muitas vezes, materiais que vão incomodar um pouco o participante, o aluno, pois ali a gente está exercendo um novo olhar para uma relação como essa de expansão, de fluidez, de pouco enrijecer de comportamento, como a última coleção que eu tenho agora, a nova coleção de vivências, a coleção Fluidez, para que a gente possa se relacionar com esse movimento sem controle das tintas. E eu preciso me adaptar. Eu preciso buscar as riquezas que eu tenho para o que aquele material de arte está me oferecendo. Será que tem uma única forma de fazer? Será que tem uma cartilha para seguir? Será que só é dessa forma que a arte é feita? Não. Quando a gente entra no caminho da arte, a gente começa a perceber, e isso precisa ter uma constância, sabe? Não adianta você fazer uma única experiência ou tentar fazer comigo um dos cursos somente da capacitação para começar a compreender. Capacitação profissional. É necessário que você vivencie diariamente, que você sente na sua mesa, que você coloque seus materiais de arte e se coloque a experimentar. E aí você vai começar a ver que na arte não existe só um caminho de solução. Na arte existem inúmeros caminhos. Quando a gente oferece giz de cera para a gente todo dia, e vou falar aqui no individual para não entrar dentro de um ambiente de oficina, que também seria facilmente percebido, quando a gente pega o giz de cera, não tem uma única forma de eu manusear. Se eu for fazer uma experiência, te convido, faça 7 dias usando um único material, todos os dias. Será que você vai usar ele da mesma forma? E eu te desafio a usar esse material de formas diferentes todo dia. Será que você consegue? Pode combinar com outros. Pode fazer com papel menor, com papel grande.
pode fazer em outro tipo de suporte, um pedaço de madeira, quem sabe, ou até um papelão. Invente, adapte-se. A gente precisa pegar essa grande medicina do camaleão sem perder a nossa identidade. Ter ali, através das circunstâncias e através do que temos internamente, porque pode ser que um dia você não tenha tanto entusiasmo assim. Pode ser que um dia você tenha feito aí 10 produções artísticas e no outro você se empenhou em uma. Você tenha gastado 10 minutos num dia, 1 hora no outro. Isso não tem problema. Era o que podia ser feito naquele momento. A gente necessita abrir mão dessas regrinhas que a gente criou, que nos enrijecem e nos distanciam desse fluxo da vida. Então, por isso que na coleção Fluidez, nessas vivências que eu coloco disponível lá no ateliê para todos que quiserem participar dessa vivência online, eu coloco assim, que é para que a gente entre e encontre o nosso ritmo. O grande objetivo dessas vivências aulas da fluidez é para que cada um que participe possa conversar consigo e encontrar o seu ritmo. E esse ritmo, ele é adaptado a partir do dia que se apresenta. É uma combinação. E a partir dessa combinação é que nasce a compaixão por nós. A partir dessa combinação é que nos sentimos mais vibrantes e sentimos realmente a vida, porque antes estávamos sendo robôs. Estávamos seguindo regras que não tinham nada ou muito pouco a ver com o que queríamos trazer ao mundo, com o que queríamos vivenciar. Então é um contato realmente de diluir essa rigidez, de flexibilizar o pensamento, de acolher as emoções e de permitir que essa combinação de um pensamento flexível, do acolhimento das emoções, siga seu fluxo. A gente não retenha demais ou a gente não exploda demais, mas simplesmente sinta um fluxo, como uma corrente realmente vital passando pela gente. E a partir disso, a gente criando, se relacionando com o mundo. E a arte, ela é uma ferramenta, é um meio poderoso para que a gente possa ir pouco a pouco entrando em contato, como se a gente fosse fazendo uma ginástica interna e criativa conosco, uma grande brincadeira. Eu espero que eu tenha deixado aí você um pouco mais sensibilizado em relação a essa adaptabilidade da vida, a forma de se adaptar e refletir, pensar, será que eu realmente tenho me afastado de momentos de prazer e de contato comigo por uma rigidez e uma fuga de me adaptar, de ser flexível, de ser mais fluido? A gente vai conversar mais sobre esses temas relacionados também a essa coleção Fluidez, que está aí com inscrições abertas. Aliás, elas não se fecham. Todas as vivências aulas que eu trago no ateliê online, que tiveram lançamento agora em setembro de 2022, elas estão sempre disponíveis para você fazer a hora que você quiser. É um momento para que você tenha lá um incentivo. Não é uma aula convencional, então não dá para ser comparada com nenhuma aula. Sim, você vai aprender uma atividade comigo,
que a partir dessa atividade tem uma técnica ali. Nesse caso, são de tintas aguadas, como a aquarela, como o nanquim, até como a acrílica, através da pintura fluida, o pour painting, a pintura de derramar. Então, traz aí um fio condutor de todas essas vivências aulas, que é o elemento água, que flui, que contorna, que tem uma capacidade de se adaptar muito grande e, a partir disso, crescer, trazer sua riqueza, trazer seu tesouro para a gente. Então é um contato, é um convite para que você, junto comigo, faça essas vivências para começar aí a diluir essa rigidez que todos nós trazemos, porque é desse século, essa construção rígida, muito calcada somente na razão, e nesse meio mecanicista de entender o mundo, como a gente veio vindo, né? E agora a gente está aí nesse movimento de dissolver isso, de integrar com o coração, de integrar com a alma, um novo olhar. Então, um convite para que você encontre o seu próprio ritmo. Por isso eu te convido, vai lá no site patidiniz.com.br, dá uma olhada, pode mandar também dúvidas para mim, que eu respondo com o maior prazer sobre essas vivências, e eu aguardo você no próximo podcast, no próximo episódio. Se quiser me mandar também dicas, ideias de assuntos para a gente partilhar aqui, dúvidas para que eu possa responder no podcast, vou sentir o maior prazer de responder. Pode mandar por e-mail, lá no Instagram, no direct, ou também pelo WhatsApp do ateliê, que eu vou receber, acolher e, quem sabe, faço um episódio só respondendo as dúvidas de vocês. Um beijo e até o próximo episódio.